Olá, meus amiguinhos feltrinos, como vocês estão? Belo dia para vocês. Queria pedir primeiro desculpa pelo enquadramento, pela luz, mas eu estou trabalhando, estou fazendo apurações, então a gente faz conteúdo de onde dá. Mas eu me desculpo do mesmo jeito, e se você desculpa, aproveita para dar um inscreva-se aqui embaixo, esse sininho também, para vocês terem sempre informações exclusivas sobre jornalismo, porque esse canal é um canal de jornalismo e entretenimento, embora eu esteja procurando o entretenimento ainda. Vamos lá, hoje é um dia estranho que eu tenho que fazer uma matéria que eu não gostaria, um conteúdo que eu não gostaria, e ainda é sobre o caso Calabresa, sobre a denúncia da Calabresa e outras mulheres contra o ex-diretor da Globo, Márcio Smelling, na verdade ex-supervisor da Globo. Hoje eu quero falar de uma personagem, eu já tinha citado ela aí atrás, né? Eu já tinha feito um texto sobre ela, porque ela é um personagem central de toda essa história que começou em dezembro de 2020 para a mídia, em dezembro de 2019 dentro da Globo. Eu nunca tinha citado o nome dela, não sei se vocês acompanharam, quem acompanhou os primeiros vídeos lembra que eu só chamava as acusadoras Márcio Smelling, com exceção da Dani Calabresa e da Verônica Debon, eu só usava para elas números, tanto para as supostas vítimas como para as testemunhas de acusação. Mas em dezembro a Veja deu o nome de todo mundo, Veja está fazendo jornalismo, está todo o direito dela, então eu não tinha mais por que omitir o nome. E ela se chama Bárbara Duvivier, roteirista da Globo, é irmã do Gregório Duvivier, muita gente pergunta. E ela é um personagem central dessa história, porque nela que eu chamo ela de Ground Zero, ela é a primeira, ela é de onde surge a palavra assédio. Então eu vou aqui falando para vocês tudo que eu apurei. Eu já tinha tratado dela, só tinha tirado esse vídeo, eu tinha feito um vídeo sem citar o nome dela, mas não, como temos informações novas, aqui vai. Então vamos lá. Por que a Bárbara Duvivier é tão importante nesse caso, se ela não é uma das 8 supostas vítimas? Bom, porque ela engendra toda essa história com a Verônica Debon, a Dani Calabresa, a Maria Clara Gueiros. Maria Clara Gueiros é madrasta da Bárbara Duvivier. Por que tudo isso começa? Tudo isso vai começar, a gente tem que voltar lá para 2011, gente. A Bárbara começa a ter um caso com o Márcio Smelling. Ela nem trabalhava na Globo. Eles começaram um caso, em 2011 ele era casado, e esse caso vai durar 7 anos. Eles vão ser amantes durante 7 anos. Lá para 2015, 2016, a Bárbara casa, o Smelling já está separado, está solteiro. Antes ela estava solteira e ele estava casado. Agora ele está solteiro e ela está casada. E eles continuam se vendo. E ela via tanto ele, ela pegava o carro e ia se encontrar com ele em vários lugares do Rio. Depois eu conversei com algumas pessoas que trabalharam na Globo, as pessoas viam eles em lugares públicos. Tinha desconfiança, mas enfim, ninguém se metia nisso. E aí ela sempre ia encontrar com ele, até que o carro dela quebra. Um belo dia o carro dela quebra e ela passa a se encontrar com o Márcio Smelling de Uber. E ela esquece que as notificações do Uber estavam indo para o marido, para o e-mail do marido. E aí que começa tudo isso, uma base de tudo isso que a gente está vendo hoje. Porque ela é flagrada, o marido encosta lá na parede, fala: quem mora nesse endereço aqui que está indo toda hora? A família toda vai para cima, Gueiros, o irmão, todo mundo quer saber, e ela acaba falando: não, é o Márcio Smelling, e ela fala pela primeira vez a palavra para a família: não, é porque ele gosta de ficar perto de mim, ele gosta de trabalhar comigo, eu acho que ele me assedia, ele gosta de mim. Então ela começa a usar a palavra assédio para uma relação que ela já tinha 7 anos. Vejam só. Só que a família não tem culpa, a família não sabia de nada disso, acredita na versão dela. A família quer até denunciar ele na Globo, mas ela fala: não quero denunciar, não, deixa pra lá, vou mudar de setor, porque aí ela já trabalhava na Globo na dramaturgia de humor. E realmente ela sai, vai para outra área, para ficar longe dele. Não, eu não vou, não aconteceu nada, nunca, deixa pra lá, isso mesmo. Ficou por isso.
Ela não quer que faça denúncia, lógico. E aí ela continua vendo o Márcio Smelling. Mesmo depois disso, eles continuam se vendo, continuam se encontrando. Ela já não é mais tonta, né? Não usa mais o Uber. E o que acontece aí, que é mais desagradável nessa história, é que ela acaba engravidando, enquanto estava vendo Melling ainda, e tem a dúvida sobre a paternidade da criança. E quando acontece isso, eu conversei com um grande amigo do Melling, ele me falou que o Melling falou: estou separado, eu assumo, se for meu eu assumo. E aí, segundo esse amigo me contou, o Melling fala para ela: eu vou assumir, se for meu, eu assumo. E ela diz pela primeira vez essa frase, segundo esse amigo: você sabe que eu não posso ter filho de uma relação de assédio. Entenderam? Fazia 7 anos que eles estavam tendo caso. Por que ela estava falando isso? Porque ela já tinha falado isso para a família. Então, acho que o Márcio Smelling entendeu perfeitamente, porque ele sabia tudo o que tinha acontecido, que ela tinha sido flagrada, e ela fala: não posso ter filho de uma relação de assédio. Mas enfim, graças ao Senhor, aos céus, eles fazem exame e o filho não é do Márcio. E nesse momento o Márcio fica apavorado. Teve uma reunião lá no Rio de Janeiro, essa reunião do Márcio com amigos próximos, não sei exatamente quantas pessoas. Algumas pessoas dali conheciam a Bárbara também, já sabiam até do caso. E o Márcio abriu para todo mundo, falou: aconteceu isso e isso. Ela falou essa palavra para mim, eu vou contar os casos, tem mensagens dela, a gente tem um caso, todo mundo, e todo mundo já sabia. E uma das pessoas que estava nessa reunião era uma das grandes amigas da Bárbara. E essa pessoa fica furiosa com ela, porque daí caiu toda a ficha, sabe? Por que ela chegou de cabelinho molhado tal dia, porque ele sempre chega logo depois. E ela tinha uma relação de confiança tão grande com a amiga que ela se sentiu duplamente ofendida. Primeiro, por ver que ela estava falando uma mentira para a família e não estava assumindo a responsabilidade dos atos dela. E segundo, porque tinha enganado ela mesma, enganou uma amiga. E aí, essa pessoa corta completamente relações com a Bárbara. E aí tá indo tudo bem, tá indo a gravidez, eles se separaram e a Bárbara continua procurando o Márcio, que quer voltar a vê-lo. Só que depois de uma dessas, o cara fica apavorado e não quer nunca mais ver a pessoa. E tudo passa, tudo isso que eu tô falando para vocês, deixa eu falar o ano certinho. A gente tá, não sei se é o ano certinho, a gente tá falando do final de 2017, né? E aí tem gravidez, nasce a criança, o Melling nunca mais falou com ela. E aí, aqui no link embaixo desse vídeo, na descrição, tem o link para a matéria que você pode ver a cópia das mensagens. Mas eu vou ler aqui para vocês. Fazia meses que eles não se viam, né? Desde o ano passado. Então a Bárbara escreve pro Márcio Smelling falando aqui: dia 18 de julho de 2018, 13 horas e 30 minutos. Oiê, passando por aqui para fazer um contato com você. Nem precisa responder. Só para dizer que esperando um filho nascer a gente pensa em muita coisa. Vivi um turbilhão nessa gravidez e com certeza agi errado com você. E queria te pedir desculpas por isso. Também queria perguntar se você disse alguma coisa para a pessoa, aquela amiga. Ela parou de falar comigo e eu acho que seria honesto comigo você dizer se abriu com ela. Se contou toda a história. Um beijo. Ele não responde. Ela já escreve depois de 11 minutos, 13 horas e 41. Bom, já que você não vai me responder, não tem importância. Eu me viro aqui. Queria te desejar uma boa temporada do Abacaxi. Abacaxi era a peça que o Márcio Smelling ia fazer com a Verônica Debon. Eles nem tinham tido nada ainda. E dizer que fico feliz de te ver no teatro. Queria te desejar uma boa temporada do Abacaxi e dizer que eu fico feliz de te ver no teatro. E também dizer que te quero todo o bem do mundo. Continuo deixando aqui a minha vontade e disponibilidade da gente conversar quando você quiser. Mas agora só daqui uns 6 meses, sabe? Quem sabe, né? Fica bem, garoto.
E ele não responde de novo. Bom, depois, mais um ano passa, 8 de fevereiro de 2019. Essas mensagens que eu falei para vocês eram de julho de 2018. Toda aquela bomba, aquela reunião, aquela flagrada, a gravidez, é tudo final de 2017. Já estamos em 2019. Dia 8 de fevereiro de 2019, dia do aniversário do Márcio Smelling. Ela aparece de novo aqui. Oi, passando por aqui para te dar parabéns, dizer que espero que seu aniversário desse ano seja melhor do que o do ano passado. We've come a long way, diria Victor Hugo se falasse inglês. Acompanho de longe e fico feliz de estar indo tudo tão bem para você. Deu tudo muito errado com a gente e muito disso é culpa minha, sei disso. Mas quero que você saiba que te quero bem. Aproveita o seu dia. Aqui o Márcio já tinha assumido a direção do humor, né? A supervisão do humor. E ele não responde de novo. Enfim, depois, mais 6 meses, 14 de junho de 2019, ela finalmente escreve para a pessoa que era amiga dela e que ela enganou. Tem um pedaço aqui da mensagem da pessoa falando para ela, né? Porque ela está lá pedindo perdão. E a amiga responde: perdão complica, porque o lugar que você feriu é muito grave, criminoso. Mas em respeito a tudo que prometi guardar esse segredo, estou guardando, te desejo sorte daqui de onde eu estou. Paz. E aí a Bárbara responde: você tem razão, foi uma coisa bem doente mesmo. Mas nada foi planejado maquiavelicamente. Foi um redemoinho que eu fui entrando e quando vi não conseguia sair. E embora possa parecer para você, não era uma coisa que eu fazia com prazer. Não, tinha sofrimento e arrependimento envolvido e misturado. E agora eu não estou em mais nenhuma relação assim. Nunca contei nada para ninguém sobre isso, mas agora também não conto nenhuma versão maluca. Digo que não quero falar sobre isso. Essa cura é um exercício diário. A gente falava brincando. A Bárbara mente, desde antes de tudo. E aquilo foi virando uma verdade horrível. Mas hoje eu me reconciliei, tento honrar meu casamento daqui para frente, etc, etc, etc. Eu procurei, obviamente, o advogado da Bárbara e perguntar se ele queria se manifestar sobre isso, porque o que eu estou trazendo para vocês hoje aqui é a origem da acusação das mulheres contra o Márcio Smelling. Isso aqui começa em 2011, envolve um relacionamento de 7 anos. Ela se aproveita do momento que Dani Calabresa com ódio profissional do Márcio Smelling, Verônica Debon com ódio passional, né? Ódio amoroso, porque tinha sido que eles tinham se separado, ela estava revoltada com ele. E aí se junta a Bárbara, porque ela usa esse caso, porque ela já não tinha falado para a família, ah não, ele me assedia. Então quando surgem essas mulheres, ela tenta entrar no barco para falar, tá vendo, eu estava falando a verdade. E a última coisa que ela estava falando era a verdade. Esse caso horroroso. Mais uma mentira dentro desse caso. Ela não é uma das 8 vítimas, supostas vítimas, autoproclamadas vítimas. Mas ela é uma engrenagem. Principalmente porque também tem outra pessoa da família dela envolvida aí, que eu acho que vale a pena falar. Eu sei que o Gregório, para quem eu sempre acompanhei a carreira, nunca tive nada contra, li as colunas da Folha, e eu sei que ele se revoltou quando essa história, que foi contada com menos detalhes na Veja, do ano passado, ele fica revoltado com isso e fala com alguns amigos que era um absurdo, porque todo esse caso que não era relevante, não tinha nada que falar da família dele, ou da irmã, e que ainda tinha uma gravidez envolvida, etc., que isso afeta inocentes. Eu concordo, Gregório, com você. Eu acho que nenhuma
cagada de um adulto deveria afetar nem circunstancialmente, nem subliminarmente, seja um feto, seja nenhum inocente. Então eu entendo uma parte da sua raiva. O que eu não entendo é que em nenhum momento você pensou nas crianças do outro lado, né? Em algum momento você pensou nas filhinhas do Melly? Eu tenho certeza que não. Você sabe que essas crianças devem estar hoje com 13, 14 anos, elas estão há 3 anos sofrendo bullying, perguntas, gente cochichando. Você sabe o que é uma mãe nos últimos 3 anos, toda vez que sai uma matéria destruindo o ex-marido dela por uma coisa que ela não tem nada a ver? Essa mãe tem que correr para a escola para avisar a escola que, olha, amanhã vão destruir o pai das crianças de novo, queria avisar a escola sobre isso. E as menininhas tendo que sofrer com isso. Ninguém pensou nisso, né? Ninguém pensou nessas inocentes, nas 3. Você sabia que no momento que fazem a denúncia contra ele, lá para março de 2019, é o momento que a filha dele tem que fazer, uma das filhas tem que fazer uma intervenção, graças a Deus eles podem pagar por isso, para salvar a própria vida. E você imagina o que é uma menina ir para um hospital com o pai sendo chamado de assediador, e quando ela sai do hospital, o pai dela já é um estuprador, porque foi isso que vocês foram transformando. Ninguém pensou nessas crianças também. E sabe uma coisa? Isso tudo só está acontecendo, só chegou a esse ponto. Eu só estou aqui hoje falando com você pelo YouTube e não tomando chopp num bar e falando disquete do Porta dos Fundos. Isso tudo só está acontecendo por causa da sua família, por causa da sua irmã, por causa da sua madrasta. Porque se sua irmã tivesse uma gota de responsabilidade de assumir os atos dela, se ela tivesse responsabilidade pelo que ela faz, se não quisesse jogar nas costas dos outros pelos defeitos dela, eu acho que nada disso tinha acontecido. Sua irmã e sua madrasta foram grandes incentivadoras desse linchamento que está acontecendo. E vocês continuam fazendo isso. E pelo jeito não vão parar. Nem eu também. Gente, sou Ricardo Filten. Se você gostar desse canal, deixa a sua inscrição aqui, por favor. Tá bom? Desculpem a qualidade do vídeo.